Olá, despertos e despertas, como vocês estão? Se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente trago conteúdo novo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui, onde quer que você esteja me vendo, me assistindo, para a plataforma te mandar os conteúdos novos. E no vídeo, no vídeo, áudio, podcast, videocast, enfim, de hoje, eu quero compartilhar os últimos, eu não li eles em ordem, tá? Mas 5 livros que eu li no último ano, nos últimos 2 anos, que mudaram muito a minha mentalidade, que me ajudaram muito na minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você é novo aqui, tem outros vídeos aqui no canal sobre livros de espiritualidade, autoconhecimento, eles são mais antigos. Você vai ver lá eu novinha, jovem, mas por mais que eu esteja lá desatualizada, os livros continuam sendo maravilhosos. Mas eu trouxe aqui, alguns estão em inglês, tá? Então, os que tiverem em inglês que eu não soubesse tem tradução, eu não vou dizer aqui. Os que tem, eu vou. Mas vamos começar por este aqui. Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza é um profissional que eu admiro, assim, muito mesmo, porque ele passou por uma jornada muito desafiadora na própria vida. Ele passou por um acidente que ele teve uma fratura na coluna e através do poder de mentalização, de visualização, ele se curou e ele jurou para si mesmo que o resto da vida dele ia ser voltada para isso, para trazer a ciência voltada para a espiritualidade, manifestação de realidade. Esse livro, ele é maiorzinho, tá vendo? Ele não é um livro fino, mas é uma leitura, eu diria que ele chega até a ser um bom livro de consulta, tá? Então, para você entender exatamente como funcionam os seus campos de energia, os seus chakras, como que funciona a manifestação de doenças, você ter mais clareza dessa questão de manifestação, mas não de uma forma só, como é que eu faço para manifestar, mas para você entender como manter o seu corpo energético saudável. É um livro, assim, fantástico, tá? Fantástico. Eu realmente acho que merece um curso desse livro, porque ele é fenomenal. Eu indico de olhos fechados. Então, se você está começando a entender, a estudar sobre a sua vida espiritual, aos campos energéticos, essa questão mais sutil da vida humana, ou se você já é avançado, eu recomendo muito, tá? Realmente é um livrão, tenho várias anotações, dobrinhas na página, tá tudo grifado, anotado, porque é um livro maravilhoso, tá? Além desse, vamos para este livro aqui, que ainda não tem em português. Esse aqui eu pesquisei, inclusive, para indicar para os meus alunos, mas infelizmente não tem, que se chama The Mountain Is You, que seria a tradução A Montanha é Você. A Brianna Wiest, não sei como é que fala esse sobrenome, como pronuncia, mas ela tem uma forma de escrever tão simples, mas tão poderosa. Sabe aquele livro que flui, que você, assim, que não é pesado de ler, né? Você não fica cansado. Ele é separado, em parágrafos menores, tá vendo? Então, é uma leitura realmente mais leve para quem é iniciante. Eu espero de coração que em breve tenha tradução para português. Não sei se talvez tenha português de Portugal, mas para quem fala inglês, eu recomendo muito. E ela fala muito aqui da questão da autossabotagem. Eu quero até procurar aqui, tô olhando dentro do aplicativo do portal. Na aula 118, para quem é meu aluno do Portal Despertando, eu falo muito da autossabotagem, que eu aprendi com ela. Eu aprendi nesse livro uma forma de identificar, entender a autossabotagem, assim, que expandiu a minha consciência. Eu falei, meu Deus, que mulher perfeita. Então, para você que é inseguro, para você que, enfim, tem muitas fragilidades e uma visão muito distorcida sobre si mesmo, eu recomendo muito esse livro, porque ele realmente faz você não só ter esperança na vida, mas a reconhecer aquilo que você pode fazer com o que você tem hoje.
Ela fala muito de inteligência emocional também. É um livro fantástico. Eu amei essa autora. Eu pretendo, inclusive, comprar outros livros dela, porque eu amei a forma que ela escreve. E, enfim, maravilhosa. E se você não entender inglês, assista a aula 118, que só esse conceito de autossabotagem, você vai falar assim, meu Deus, é muito bom. Depois, o nosso terceiro livro, esse tem em português, chama Psycho-Cybernetics, do Maxwell Maltz. O Maxwell Maltz, ele era um cirurgião plástico que começou a observar como as pessoas mudavam sua personalidade, como elas mudavam a sua autoestima através da mudança da estética. Então ele percebia que alguém que tinha alguma dificuldade de aparência com o nariz, enfim, fazia a cirurgia. Depois, né, alguns dias depois, já era uma outra pessoa, se comunicava melhor, ele achava aquilo fantástico, olhando pelo comportamento humano. Mas ele também começou a observar que alguns pacientes, mesmo tendo mudanças muito significativas estéticas, continuavam presas num padrão vibracional, numa visão de si mesmos muito pesada. E aí foi que ele entendeu o conceito da psicologia de autoimagem, que é a imagem que nós temos mental e interior sobre nós mesmos, é uma imagem inconsciente, que é formada por tudo aquilo que a gente viveu, pelas nossas crenças, pelos nossos acontecimentos de vida. A gente vai formando essa imagem sobre nós. Por isso que tem pessoas que são visualmente muito bonitas, né? Elas têm realmente um padrão estético diferente da maioria, mas são pessoas que se sentem seguras, que se sentem feias, que se sentem inferiores, porque lá dentro aquela autoimagem está desajustada. E ele traz esse conceito de cibernética, porque ele traz muito como que a nossa mente funciona comparado com a mente de um robô, de um computador. Então, é muito interessante, muito mesmo. É uma leitura que já não é muito meu estilo, porque ele conta muitos casos, muitos exemplos. É uma leitura que para mim acaba sendo um pouco cansativa, mas o conceito, a teoria, assim, surreal. É um livro que todo mundo que gosta do tema mentalidade, desenvolvimento pessoal precisa ler. É muito, muito bom. Quarto livro, famoso, mas eu não tinha lido, demorei para ler, que inclusive estamos no Clube do Livro do Portal lendo nesse exato momento. Para quem não sabe, quem faz parte do plano anual do portal, a gente tem leituras trimestrais que os alunos fazem juntos na comunidade, compartilhando o que estão aprendendo, as reflexões, e no final da leitura eu dou uma aula, né, trazendo conceitos e um resumo daquilo que eu achei mais interessante. E esse livro, no começo, eu comecei a ler, eu falei, não sei, meio chato, eu não gostei do começo, tá? Então, a minha sugestão é, insista, porque depois ele fica muito interessante. Tiveram alguns conceitos que não batem com as minhas crenças, poucos, mas tem um conhecimento aqui que eu achei fantástico, que é do ritmo hipnótico. Então, ele explica, né, através da repetição, dos hábitos e do coletivo, como existe uma tendência para um lado, que quando a gente tá nesse redemoinho energético, vamos dizer assim, é praticamente impossível a gente sair. Então, ele mostra como que o mal, como o inimigo, como o diabo mesmo, influencia a nossa vida negativamente através do medo, através das más influências. É um livro para iniciantes. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque tem conceitos muito interessantes, mas para quem é iniciante na leitura, eu acho um livro muito interessante, porque ele é fino, ele é rápido de ler, e ele é num formato mais entrevista mesmo, tá vendo? Então, tem as perguntas que ele faz pro diabo, praticamente para essa entidade, e recebe as respostas para libertar a humanidade disso. E eu não sei vocês, para quem já leu, deixa aqui nos comentários, mas eu fiquei com a impressão de que falta coisa no livro, de que não publicaram toda a obra. Fiquei com essa impressão, mas vale a pena. É do Napoleão Hill, e é isso. Esse aqui vocês encontram facilmente porque é um livro best-seller, então é fácil de encontrar em todas as línguas. Por último, não menos importante,
que eu acho que tem tudo a ver, não só com desenvolvimento pessoal, mentalidade, mas também espiritualidade, é esse livro Hábitos Atômicos. Ele tem em português também, é do James Clear. É um livro, esse que eu tenho, ele é um pouco mais grosso do que a versão em português, eu acho, tá? Aqueles, nos Estados Unidos a capa geralmente é dura e eles usam outro tipo de folha, enfim, o livro acaba ficando um pouco mais extenso. Mas é uma leitura também muito simples, que fala do poder de você, como você realmente faz para criar novos hábitos na sua vida. Então, para você que procrastina, para você que tenta criar rotinas novas e não consegue, esse livro é muito, muito bom, porque a própria palavra, né, atômicos, vem do conceito principal do livro, que é você pegar um grande hábito, fragmentar até uma pequena ação que você consiga fazer e repeti-la até você se transformar. Então, basicamente, eu quero começar o hábito de me exercitar, mas eu não consigo fazer 1 hora de academia, sair para correr por meia hora. Então, você vai fazer o hábito diário de pular uma corda. Então, não, você não vai pular 5, não vai pular 10, você vai pular uma. Ele é atômico, então ele não vai trazer um resultado imediato. O resultado que ele vem fazendo dentro de você é de uma bola de neve, que no começo não tem muita graça, você não vê diferença, mas depois que embala, é imparável. Então, é um livro muito bom para desenvolvimento pessoal, porque a gente não muda, inclusive parece que eu tô no tom aqui do livro, né? A gente não muda o nosso estado, o nosso desenvolvimento, seja ele espiritual, mental, emocional e físico, sem novos hábitos, né? São os hábitos que nos constroem. Nós somos seres de hábitos. Por mais que você acredite que você não consegue ter hábitos, você tem, só que você tem hábitos destrutivos. Às vezes é o hábito de comer doce após pós-refeição, ou você ficar no celular todo dia antes de dormir. São hábitos, são coisas que você faz constantemente, de forma intuitiva, né? Você não pensa naquilo, você simplesmente faz e aquilo vai construindo você com o tempo. Então, lembrando que eu não sou patrocinada, tá? Por nenhuma editora, por nenhum desses livros, são realmente leituras que mudaram a minha mentalidade nos últimos 2 anos, né? Desde que eu não atualizo vocês de livros, mas eu recomendo muito. E talvez vocês do YouTube ainda não saibam, porque tem gente que só me acompanha aqui e não no Instagram, mas esse ano vai ter o lançamento do meu livro, que tá no forninho já há uns 2 anos, um livro muito especial que eu ainda vou contar detalhes para vocês. Se tudo der certo, em abril desse ano, o livro já começa a sair para produção, em maio, enfim, até meio do ano ele tá aí para vocês, onde eu realmente trago não só experiências de vida, mas conceitos de diversas sabedorias e outros autores que me transformaram também. Então eu estou animadíssima com essa novidade. Se você não sabia dessa, fique atento, que quando tiver disponível eu vou avisar vocês. E eu realmente espero que vocês se inspirem, não criem uma competição de quem lê mais, quantos livros eu vou ler no ano. O que importa é o que você absorve, quem você se transforma a partir da leitura. Ler foi um dos hábitos que mais me transformou, de longe, de longe. Eu era uma pessoa, para quem me conhece, né, principalmente na infância, na adolescência, até na faculdade, que sempre detestei ler. Eu afirmava isso, né, que eu odeio ler, porque eu não fui, né, ensinada a ter o hábito e, na verdade, eu lia coisas que não me interessavam. Quando eu comecei a ler coisas que tinham ressonância com a minha alma, que tinham ressonância com os assuntos que eu me interesso, eu comecei a ver como a minha mente começou a expandir, a ter outras perspectivas de mundo, de poder pegar, sabe, pessoas que nem estão mais entre nós, como Napoleão Hill, por exemplo, e acessar um conhecimento de anos atrás, ou pegar de uma autora, né, recente, mas que está inspirada, está conectada. Eu acho isso fantástico, a gente poder ter esse hábito, e que é muito diferente do celular. Eu acho melhor você ler no Kindle, no celular, do que não ler, mas se você puder, tem um livro físico. Esteja presente, dobre as páginas, sabe? Usa. Isso aqui é um objeto para ser usado. Marca, rabisca, escreve os seus pensamentos, que depois, se você quiser rever, você fala, nossa, olha só
o que era importante para mim naquela época. Olha só o que eu escrevi. É uma ferramenta fantástica. Então, eu realmente estou aqui encorajando vocês, porque infelizmente não é um hábito nosso, né, da cultura brasileira ler, mas tá aí nos top 3 hábitos que me transformaram. Então, me diz o que vocês acharam dessas leituras e se teve algum livro, um grande livro que expandiu a sua mente nesse último ano, comenta aqui, compartilha com as outras pessoas para elas se inspirarem também. Às vezes você já leu todos esses e quer ler outros, e enfim, e a gente vai evoluindo juntos. Gratidão imensa pela sua presença. A gente se vê semana que vem em um próximo conteúdo. Fique com Deus.